João encontrou um complexo de casas inacabadas à venda a preço de banana. Era exatamente o que ele precisava. Era a oportunidade de uma vida para finalmente ter a sua casa, a casa para a sua família. Mas como não tinha dinheiro suficiente, foi ao banco, formalizou e solicitou um pedido de empréstimo. Depois de algum tempo, foi-lhe concedido 4 milhões de kwanzas. Não era tudo o que pediu, mas foi o suficiente para que ele pudesse negociar um bom desconto e assim conseguir a sua tão sonhada casa. E conseguiu. Recebeu a casa, mas isso foi há 4 anos atrás. João é uma pessoa comum. Trabalha, recebe o seu salário e faz a sua vida. Mas, porque o banco exige o cumprimento dos pagamentos das parcelas nas datas corretas e nas quantias corretas, João viu o seu rendimento mensal frequente subtraído pelo banco, o que o fez ficar com menos dinheiro ainda. Contando que, além de ter que pagar o empréstimo que fez ao banco, ainda tem que pagar a renda e sustentar a sua família. E com o custo de vida constantemente a aumentar e os materiais de construção infelizmente a acompanhar esta tendência, as coisas ficaram muito mais difíceis. E por isso, lá no fundo, lá bem no fundo, João ouve constantemente uma voz sussurrar: vende a casa, vende a casa, vende a casa. Mas ele não quer fazer isso porque ele sabe que leva o tempo que levar, ele vai acabar de pagar o empréstimo. E não importa o tempo que levar, 5, 6, 7, 10 anos, no final de tudo, a casa pertencerá a ele. A casa será da sua família. E finalmente poderá deixar a vida terrena para trás e terá algo para dizer que é seu. Porque João sabe que depois de passar esses 5, 7, 8, 10 anos, a casa será sua. E se ele vender a casa, terá o dinheiro de volta para poder pagar ao banco. Mas os mesmos 5, 6, 7, 8, 10 anos passarão e se ele continuar na renda, a casa nunca será sua. Mas João sabe que não tem controle sobre o passar dos 5, 6, 7, 8 anos. Ele sabe que no final desse tempo, se não investir na sua casa, ele vai pagar a renda, vai continuar a pagar a renda, mas a casa nunca será sua. A história de João é uma história muito comum em Angola, visto que a maior parte da população não tem condições suficientes para financiar uma obra por meios próprios, ou seja, iniciar a obra do zero, comprar um terreno, legalizar um terreno, comprar os projetos de licenciamento executivos, dar início e terminar numa tranquilidade. Por isso, as casas inacabadas acabam por surgir como uma Coca-Cola fresca do deserto. No entanto, o marketing feito sobre esse tipo de negócio, sobre esse tipo de imóvel, acaba por ser, de certa forma, enganador. É só a ponta do iceberg. A maior parte está debaixo d'água. E é a seguinte: número 1, não é 50%. Disse que as casas inacabadas correspondem a 50% da obra. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. A verdade é que elas não se aproximam nem dos 50% de dois pontos de vista. Quer seja o de número e quantidade e tipo de etapas a concluir e o principal do ponto de vista de custos. Do ponto de vista de etapas estão mais para 20 a 25%. Isto porque você pode resumir todas as etapas de uma obra em 13 a 15 etapas, sem contar com todas as suas subtarefas necessárias para poder compor estas etapas como um todo. E dessas 13 a 15 etapas, você comprou apenas 3, ou seja, a fundação, a estrutura, as alvenarias, que algumas vezes vêm com ou sem reboco, e pode incluir ou não a cobertura, apesar de não ser muito comum. E do ponto de vista de custos, está mais para 20 a 35%. Ou seja, você ainda tem 65 a 80% de custos restantes para concluir a obra. Seguindo esses percentuais, se você comprou uma casa inacabada, por exemplo, a 7 milhões, atualmente em 2023, novembro, você está a falar de mais ou menos 20 a 35 milhões de kwanzas necessários para terminar a sua casa. São as percentagens mais comuns de se encontrar nos orçamentos. Mas se você optar por materiais mais baratos, de qualidades diferentes, em diferentes etapas, obviamente pode chegar a gastar menos. Mas a verdade é, não comprou nem 50%, nem 40% dos custos necessários para terminar a sua casa. E a outra verdade é que você pagou um preço com a componente do lucro de alguém. Ou seja, o preço que lhe foi vendido foi composto pelas despesas ligadas à execução e o lucro do vendedor. Número 2, não corresponde a 50% pelos seguintes motivos.
Uma obra é composta por 13 a 15 etapas, dependendo do nível de obra, do nível de instalações, do tipo de instalações que você vai querer na sua casa. Entretanto, podemos dizer que faltam essencialmente, isto em regra geral, rede de esgotos, rede de abastecimento de água, rede elétrica, cobertura e teto falso, acabamentos, esquadrias, que são as portas e janelas, paisagismo, etc. E falando assim, pode parecer pouco, mas quando entramos para as subtarefas, as coisas ficam um pouco mais próximas do real, um pouco mais fácil de entender. Rede de esgotos, interna, externa, tanque séptico, rede de abastecimento de água, interna, externa, água fria, água quente, se você quiser, tanque reservatório, sistema de bombeamento, rede elétrica, iluminação interna, externa, tomadas, circuitos especiais específicos para aparelhos específicos e especiais, acés, coifas, aquecedores, cobertura e teto falso, estrutura da cobertura, a cobertura em si, estrutura do teto falso, o teto falso em si, e isso sem entrar ainda na fase mais cara da obra, que são os acabamentos, falando de pisos, pinturas, indo também para o mobiliário sanitário, as louças, metais, enfim. E podíamos continuar a decompor essas etapas até a mais pequena, até a última unidade do trabalho, para poder ter uma ideia, mas acho que você conseguiu entender. Em suma, ainda falta muito para você chegar até o ponto de girar a sua chave e entrar para dentro de casa. Número 3. Alterações limitadas. Você tem quase nenhum controle sobre a arquitetura que lhe foi vendida. Foi-lhe vendida uma arquitetura pronta que pode não estar alinhada com os hábitos e costumes da sua família. Você pode ser o tipo de pessoa que recebe muita gente em sua casa e lhe venderam uma sala muito pequena. Você pode ser o tipo de pessoa um pouco mais privada, mas comprou uma casa que é muito bonita, mas tem a sua privacidade condicionada porque o quarto e a sala dão para a frente da casa e tem janelas enormes. Em suma, estes projetos geralmente são vendidos com o foco de maximizar os lucros. Então, são construídos projetos baratos. Se formos aqui, o promotor passa todo o ônus de fazer alterações para se alinhar aos seus desejos, hábitos e costumes para si, para você, comprador, fazendo com que antes mesmo de você começar as etapas necessárias para terminar a casa, você tenha que adaptar a casa aos seus gostos, gastando mais dinheiro ou aceitar conforme ela é e viver assim. E eu não sou muito apoiante da arquitetura pronta. Isto porque a arquitetura é pessoal, nunca são idênticos de uma forma geral. O que serve para si pode não servir para uma outra pessoa. O que serve para o fulano pode não servir para o ciclano, porque são pessoas diferentes. Os hábitos e costumes das suas famílias, os hábitos e costumes pessoais são diferentes. Então, um projeto sempre é feito a pensar numa pessoa específica e serve para aquela pessoa específica. As ideias podem se adaptar aos hábitos e costumes, desejos, gostos de uma outra pessoa, mas são adaptações, nunca é a mesma coisa. Isto não para dizer que você não deve comprar casas inacabadas. É uma excelente solução para alguém que está à procura da sua primeira casa. Isto porque, em grande parte dos projetos, maior parte do custo está ligado ao terreno e não à casa em si. Então, você ter o seu imóvel é algo sim digno de aplausos. No entanto, você deve comprar com consciência para que não tenha o seu investimento afundado num item que você não vai conseguir dar seguimento. Então, use estas 3 dicas que nós deixamos aqui, estas 3 informações válidas para fazer a avaliação antes de comprar ou depois de comprar, usá-las como norte para o caminho que vai seguir, para que não se frustre, porque construção realmente é estressante e frustrante para quem não trabalha com essa área e não conhece, não domina os detalhes, as exceções, para que se possa alcançar o objetivo proposto com a máxima paz de espírito possível. E com isso você tem todas as informações que o ajudarão a fazer um bom plano para evitar e livrar a sua família de frustrações pela dor de bolso, para que você não esteja na mesma situação que João e a sua família. E foi isso. Eu sou o Engenheiro Oliveira e se gostaste deste vídeo, se foi útil, deixa o teu like, subscreva o canal porque assim o YouTube entende que isto é um bom conteúdo e vai recomendar para mais pessoas que precisam desta informação e é assim que nós crescemos e apoia também o canal. Espero ter ajudado. Até o próximo bloco.